Oi, sétimo ano, tudo bem? Então, eu combinei que hoje a gente iria começar o volume 2, né? O primeiro capítulo do volume 2 aí, ele fala de divisibilidade. São os critérios de divisibilidade. Aqui, a maneira que está exposta na apostila, está muito complicado de vocês entenderem. Então, como sempre eu faço na sala de aula, eu gosto de fazer um resumozinho no quadro, colocando a maneira mais simples para vocês entenderem. Eu vou estar fazendo aqui também, e aí no vídeo, vocês podem estar pegando o que está aqui e repassando para o caderno de vocês, tá? Não deixa só no vídeo, não, porque a hora que vocês forem estudar para uma prova, para alguma coisa, estando no caderno tá mais fácil. Até vocês ficarem acessando o YouTube, procurando essas aulas antigas, tá? Então nós vamos passar isso aqui para o caderno, porque a maneira que traz na apostila tá um pouquinho complicada. Primeiro nós vamos falar do 0 e do 1. O zero eu coloquei para vocês aqui, ó. Ele é múltiplo de qualquer número. Por quê? Porque todo número multiplicado por zero é zero. Ele tem um resultado. 5 vezes 0, 0. 12 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Então, o zero, ele é múltiplo de qualquer número. Agora, o número 1, aqui eu não estou falando de múltiplo, não. Eu estou falando de divisor. O número 1, ele é divisor de qualquer número. Divisor é diferente de múltiplo. Múltiplo, eu vou multiplicando, tá? Por exemplo, os múltiplos de 3. É só a gente fazer 0 vezes 3, 0, tá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, 0, 3, 6, 9, vão caminhando de 3 em 3, são os múltiplos de 3. Se eu falar múltiplos de 5, eles vão caminhar de 5 em 5. Mas o conjunto dos múltiplos sempre começa do zero. Então, quem vão ser os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25 e pontinho, pontinho, pontinho. E vai continuando. Múltiplos de 7. Eu vou começar do zero, porque todo 7 vezes 0 é 0. Então, começo sempre do zero. E vou andando de 7 em 7. 0, 7, 14, 21, 28, 35 e pontinho, 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 tá? Então, múltiplo, a gente lembra de ir multiplicando. E divisor é diferente. Divisor é quando aquele número faz divisão exata por um outro. Só que olha o que eu escrevi aqui, ó. 1 é divisor de qualquer número. Qualquer número faz divisão exata por 1, não é? Olha só, 5. 5 dividido por 1, 5. 8 dividido por 1, 8. 15 dividido por 1, 15. 7 dividido por 1, 7. Então, o número 1, ele divide qualquer número. Então, por isso que a gente fala que 1 é divisor de todo número, de qualquer número, tá? Agora, a gente vai falar essas coisas aqui, então foi uma parte importante aí. Agora a gente vai falar dos critérios de divisibilidade. Como que eu vou saber, por exemplo, se o número é divisível por 2? Esse D de 2 aqui, ele está dizendo divisível por 2. O número ser divisível é quando ele faz divisão exata pelo número 2. Quando é que o número faz divisão exata por 2? Basta ele ser par, tá? Por isso que eu escrevi aqui, ó, divisibilidade por 2. Basta terminar em número par. Então, se eu escrever para vocês 18, ele terminou em número par, ele é divisível por 2, sim, né? Se eu escrever para você aqui, ó, 102, ele terminou em 2, ele é divisível por 2. Se eu escrever 348, ele é par, ele terminou em par. Então, ele é divisível por 2. Se eu escrever 1823, ele é ímpar. Ele não terminou em número par. Então, esse aqui não é divisível por 2. E se eu escrever 640, ele terminou em número par. Ele é divisível por 2. Então, para saber se o número é divisível por 2, é só olhar a terminação dele. Se ele for par, ele divide. Se terminar em número ímpar, ele não divide.
Divisibilidade por 3, D de 3, divisibilidade por 3. Quando é que o número é divisível por 3? Como é que eu vou saber? Tem uma regrinha muito prática. É só vocês fazerem isso, ó. A soma dos algarismos é divisível por 3. Deixa eu explicar essa soma dos algarismos. Aqui, ó, 1473. Como é que eu vou saber se ele é divisível por 3? Você vai somar 1 e 4, 5. 5 e 7, 12. 12 mais 3, 15. 15 divide exato por 3? Divide. Então, esse número também vai dividir. Nem precisa de perder tempo fazendo a divisão. Ele é divisível. 821. 8 e 2, 10. 10 e 1, 11. 11 da divisão exata por 3? Não dá, não. Então, esse número aqui, ó, ele não é divisível por 3. 415. 4 e 1, 5. Né? 5 e 5, 10. 10 faz divisão exata por 3? Faz não. Então, esse número aqui também não é divisível por 3. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. 3 dá divisão exata por 3? Dá. Então, esse número aqui, sim, ó. Esses dois aqui foram e esses dois aqui não foram. Então, é uma regrinha prática. É só você ir lá e somar os algarismos. Se você esquecer na hora que você estiver fazendo uma prova, um dever em casa, se você esquecer os critérios de divisibilidade, tem problema também não. É só você pegar o número e dividir por 3. Dá um exemplo. Eu vou pegar 1473 e vou dividir por 3. Se a divisão for exata, ele é divisível. Se não for exata, ele não é divisível. 14 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Para 14, 2, abaixo 7. 27 por 3 dá o quê? Dá 9. 9 vezes 3, 27. Para 27, nada, desce o 3. 3 dividido por 3 dá 1 e não sobra nada. Olha a divisão exata. Então, se você esquecesse essa regrinha aqui, é só você dividir. Se a divisão for exata, ele é divisível. Se não for exata, não é divisível. Olha o 821 aqui, ó, que a gente achou que ele não foi divisível. Aqui, eu vou pegar 821 e vou dividir por 3. 8 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Dá 8, 2. Desce o 2. 22 por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Para 22 dá 1. Desce o 1, ó. 11 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 11, 2. Mas a divisão não foi exata. Então, por isso que o 821 eu já tinha falado que não era. Tá vendo? Eu somei os algarismos. Então, essa regrinha que eu estou fazendo aqui, que eu fiz a divisão, ela vale para qualquer divisibilidade, tá? Existem umas regrinhas que facilitam, mas se o aluno acha que é muita regra e ele esquecer, é só dividir, tá, gente? Se a divisão deu exata, ele é sim divisível. Se não deu exata, a resposta é não. Então, vamos ver mais alguns critérios aqui. Aqui, continuando os critérios de divisibilidade, nós vamos fazer agora a divisibilidade por 4, por 5 e por 6. Para eu saber se um número divide D de 4, divisibilidade por 4. Para eu saber se um número é divisível por 4, basta eu olhar os dois últimos algarismos, tá? Se a divisão dos dois últimos for exata, então ele é divisível por 4.